Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, telemóvel 965-832-373. Videofaria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo. Estamos aqui no Império da Trindade, no Valverde. Fala-me um pouco sobre este Império da Trindade. Bom, este Império da Trindade... E em que ano foi fundado? Em que anos foi fundado? Este Império deve ter sido fundado muito no princípio do século XX, 1900 e pouco. Mas o primeiro Império que existiu nesta freguesia foi o Império da Madalena, que era feito ao domingo do Espírito Santo e foi criado pela Igreja. Esse deve ter sido criado, foi o primeiro de todos desta vila. Deve ter sido criado aí por volta de 1860 ou para trás ainda. Depois, mais tarde, ali por volta de 1925, 26, mesmo na Madalena, foi criado um império pela Companhia dos Barcos, Amaral Cristiano Faria, que fizeram durante muitos anos é que faziam a maior parte das rosquilhas para a festa. E nessa sequência que foi tendo, acabou por a festa do Espírito Santo do Império, da Igreja, depois desapareceu e apenas ficou a da terça-feira. Isso agora é o que está a correr. Mas indo à história da Ilha de Pico, a primeira, porque há muito pouca coisa escrita sobre isso, mas o primeiro império que se julga ter sido criado deve ter sido na Prainha do Norte. Supõe-se. Por a seguinte questão, é que quando houve a primeira crise vulcânica no Pico, que arrebentou lavas no norte da montanha, que escorreram até o mar, que criou o mistério da Prainha do Norte, que levou a primitiva a igreja da Prainha de Cima, foi em 1562. Portanto, supõe-se ter sido aí o princípio das festas em promessas de dar pão, em louvor do Divino Espírito Santo, assistindo a essas calamidades que apareceram. Depois, mais tarde, mas foi 150 anos mais tarde, aconteceu a mesma coisa em São Mateus e Santa Luzia, quando foi da crise vulcânica de 1718. Tornaram a ser criados impérios em São Mateus e em Santa Luzia. E depois o tempo foi-se passando e através disso isto criou-se um sistema quase foi sistémico. Todas as freguesias se uniram e todas fizeram os seus impérios. Temos 17 freguesias no Pico e 45 impérios. Todos, o que existe. Quanto aqui o do Valverde e o do Coá Branco foi feito pouco depois, mas a data da copeira que tem no Império data de 1912, sim. Aqui foi primeiro alguma coisa, mas sobretudo a coroa mais antiga que existe nestes impérios, a primeira é a da Madalena, talvez do século XVII, e a segunda é a do Valverde, que foi oferecida ao Império por umas famílias ascendentes à do Dr. Urbano Prudêncio da Silva, que moravam naquela casa ali, que mais tarde, ou por outra, anteriormente, era do capitão mor José Diogo da Silveira. Foi já depois disso que ela pertenceu às famílias do Dr. José Prudêncio da Silva. E eles cederam essa coroa aqui a este império. A taça dessa coroa, que existe hoje, é em prata e tem a data de 1772, mas isso não quer dizer que é a idade da coroa, porque a primitiva taça que veio com a coroa era em vidro e que partiu-se
E depois umas famílias aqui do Valverde, incluindo aqui umas famílias do José Rodrigues Jorge, mandaram buscar uma taça em prata para pôr a coroa no lugar da que se tinha partido. E lá está escrita a data de 1712, mas isso possivelmente é a data da taça. A coroa já existia. Depois acontece que houve, a seguir à crise de 1718, 2 anos depois, acontece outra crise na Silveira, outra crise vulcânica, que formou, aventou perto da costa, que formou o mistério da Silveira. Aí a razão de ter sido outra vez feito promessas de arpão ao Divino Espírito Santo, que são dadas no sábado do Espírito Santo, o único império nos Açores, feito naquele dia. E hoje em dia o Pico e mesmo São Jorge perdem a sua identificação se não tiverem estas festas, porque isto é muito primitivo. Isto vem logo 100 anos após os primeiros colonos terem chegado ao Pico. Fala-me um pouco aqui, estamos a falar no Valverde, quantas pessoas tinha o Valverde e tem 2 impérios, não é assim? Vai contar isso, tem 2 impérios, um é o Espírito Santo, outro é a Trindade, um dá pão e outro dá rosquilhas. E a quantidade de rosquilhas e de pão que davam mais ou menos? Pois isto parece que começou assim. Criaram aqui 2 impérios numa zona que tinha aí cerca de 380 pessoas em 1960, 61, por aí assim. E a coroa era a mesma. Uns levavam no domingo da Trindade e os outros levavam na segunda-feira. Queria servir os 2 impérios. Mas depois houve uma crispação, principalmente entre mulheres, guerrearam e enfim, e depois eles compraram a sua coroa e a Trindade já tinha a sua, que era a mais antiga, aquela é nova. Lá ficou com a sua coroa antiga. A copeira, por exemplo, que fizeram ali para dar apoio ao seu império, que foi a primeira coisa que foi feita, data de 1944. E aquela casa que lá está, caiu agora com a crise de 1998. Eu lembro-me de a fazer, eu tinha para aí 9 ou 10 anos. Aquilo foi feita com o mestre do Faial e foi agora derrubada. E agora estão a tentar escolher a pedra melhor para fazer a parte de baixo e depois a parte de cima a fazer em blocos. Agora está parada só com a parte de baixo feita. Quanto ao número de pessoas, aquilo tinha para aí 350 a 380, aquilo estava dividido, portanto tinha para aí 80 a 90 casas, aquilo estava mais ou menos metade para um lado e metade para o outro. E foram sempre muito guerreados, né? Que fosse Deus que o diabo. Não é fácil. Havia discussões aqui que não é de acreditar. Quer dizer, em vez de estarem amigos uns com os outros, não. Haviam as guerras uma coisa muito séria. Entre os 2 impérios? Entre os 2 impérios. E até os dias de hoje já se tentou, e quando estive ali na direção, aí há uns 30 anos, tentei mais o Manuel José, que o Manuel José também estava na direção do Império da segunda-feira, tentámos reunir isto, mas mesmo já estava ficando com menos gente, para fazer só um império, e só os filhos e fazer isto tudo junto. Não foi possível. Principalmente problemas entre as mulheres, aí havia aí uma discussão, e já o pai era daquele império, não era do outro, coisas que não tinham razão de existir, é assim. Então o Império da Trindade foi construído primeiro que o da segunda-feira? Oh, muito tempo antes. Mas, como te digo, tinha a sua coroa, e depois os outros resolveram fazer ali, criar mais um império, que não precisava de 2 impérios para uma população deste volume. E então a coroa, como te disse, servia os 2 impérios, mas chegou-se uma altura que... E porquê é que escolheram o Império da Trindade pão e da segunda-feira Espírito Santo rosquilhas? Sabe, os primeiros impérios que começaram a dar foi pão. E como aqui já davam pão, eles para ver se saíam melhor ou se apanhavam mais irmãos, resolveram dar rosquilhas. Na Criação Beira também o primeiro império, que é no domingo do Espírito Santo, ainda continua, o império que é um pão. E depois na segunda-feira é que é o império das rosquilhas.
E acerca destas festas, eu queria te dizer que isto está muita gente a ouvir estas informações e gostam de saber. Com esta melhoração das coisas que foram correndo, quando isto fechou tudo à conta do Império da Terça-feira e desapareceu o Império do Espírito Santo na Vila da Madalena, isto tomou um volume, o Império tomou um volume de céus, uma coisa muito séria. Posso dizer que aquilo foi o Império que mais rosquilhas dava no pico todo. Chegou a ultrapassar as 7.000. E isto aí, por volta de 1970, 71, 72, era assim. Grande parte dessas rosquilhas eram do barco. E o segundo Império, também eu quero me parecer que não foi, estavam a dizer que tinha sido as Ribeiras. Não estou convencido disso. Embora eu não esteja assim muito dentro desses números que eles estão a dar lá. O segundo Império que se fez aqui no Pico, quase sem dúvida, foi o Império da Segunda-feira, na Criação Velha. Um império muito bonito, tem a seu favor um largo, que é o largo mais bonito do Pico, e chegaram a dar mais de 5.000 rosquilhas, que eu uma vez tomei nota disso. E na Madalena chegou a virar as 7.000, quando estava bem muito tempo, vinha muita gente do Foial, que eles só vêm cá, o Pico só vem, o Foial só veio o Pico, praticamente para buscar uma rosquilha, de resto eu não queria saber do Pico para nada, vocês sabem que isto é assim. Ainda continua um bairrismo em certas coisas que já não é de aceitar, mas enfim, as pessoas ainda estão gostando de entrar num regime democrático e mais eficaz, não é? Portanto, eu posso dizer aqui em números, os números é que falam, que a Ilha do Pico, há poucos anos, e fiz um relatório disso, tinha feito com cerca de 15.000 pessoas, tinha feito nos seus pavilhões, já agora todos os impérios têm o seu pavilhão de fazer as festas, tinha feito 26.000 sopas do Espírito Santo, nesta época, e tinha rolado cerca de 56.000 rosquilhas e pão e vespas, tudo junto. É objeto, porque o Pico tem de 15.000, é mais de 3 vezes a população do Pico. E uma muito interessante que vou dizer. Eu tentei outro dia, que, sabes, os jornalistas têm este mau costume de às vezes meterem-se na vida dos outros e fazerem perguntas que às vezes apanham mais respostas, mas eu tenho este feitiço, também sou um jornalista amador, e então fui saber uma pessoa que tinha feito muitas sopas do Espírito Santo já há 25 anos para cá, para promessas, para várias coisas, até fui fazer 2 demonstrações, uma ao Porto, outra à Cidade de Louros, que é a terceira cidade do país, e então o que é que fiz? Fui escavar à minha vizinha umas agendas que ela tinha com isso marcado, e sabes que em 25 anos esta senhora fez sopas para tanta gente que de uma vez não assentada, mais do Foial e Pico somadas, mais de 30.000. Vê lá que ela hoje faz parte da direção do Império do Coa Branco, só para lá, em 24 anos, aquilo fazia 600, era pavilhão cheio, fazia 600 sopas para 650 pessoas no domingo da Trindade. Vê lá, em 10 anos dá 6.500. E em 20 dobra, dá 13.000. Vê lá, só no Império do Coa Branco ela já tinha feito 13.000 rosquilhas. Você sabe o nome dessa senhora? Eu digo que isto é a minha vizinha, mas alguns dizem que é a minha mulher, pois é a minha primeira vizinha, é a minha mulher. Mas eu só estava-me a falar da Terça-feira do Espírito Santo, os barcos, como é a história dos barcos darem rosquilhas? Sabe, aquilo parece que foi uma promessa que eles fizeram. E fizeram uma promessa, e aquilo, como eram 2 barcos e envolvia ali um movimento ainda grande dinheiro, eles lembraram-se no fim do ano, tiravam um quarto soldado ao lá sequer, ou não sei quantas soldadas eram por mês, para no fim do ano fazerem as suas contas que tinham prometido dar. Até não sei se isso ainda continua, se não. Só o Manuel Cristiano é que pode saber disso, que ele agora é que é o dono dos barcos, já não é o Rival nem o Dom Mastor, esses já desapareceram, agora temos o Lusitânia e o Cecília C e o Cristiano, mas é possível que eles ainda tenham. E acha que estes impérios estão para manter? Sim, isto nunca mais vão desaparecer.
Não vai ser com as mesmas condições que vinha de trás, isto já está a fugir, porque até mesmo as rosquilhas do Espírito Santo, que eu adoro aquelas rosquilhas, principalmente para a minha mãe fazia uma sopa de ervilhas, com rodelas daquelas rosquilhas no fundo do prato, num prato fundo e as ervilhas por cima, é delicioso. A questão é que a gente vai fazer isso hoje e não sabe aquilo que era. Quer dizer, estão usando mais açúcar e uma maneira diferente, que a massa das rosquilhas nem tem nada a ver com aquilo que era há 20 ou 30 anos. Porque a massa da rosquilha não é massa cevada, é uma massa que tem menos açúcar. E isso foi alterado, ou pronto, queremos dizer, não teve aquela mesma continuação que tinha, igual. É como o Coiso de São Jorge. O Coiso de São Jorge que se fazia aqui no Pico era muito razoável, fazia-se aqui pelo sul da ilha, Ribeiras e Arribes e para ali. Mas depois, mais tarde, continuaram a ser aquele mesmo tipo de queijo, que não tinha os temperos que os de trás tinham, e isso perdeu qualidade. Onde mantém sempre a primeira qualidade é o queijo de São Jorge. Quem quiser comer um queijo bom em qualquer parte do mundo, é o queijo de São Jorge. E há uma coisa muito interessante também acompanha esse queijo, é que também se quiser beber um aperitivozinho de branco, é daqui das Ragizes do Pico, de maneira que o queijo melhor é de São Jorge. E o vinho melhor é do Pico. Cada terra com o seu produto. Cada terra com o seu produto. Okay. O seu nome é? Manuel do Rosário. Tenho muitas pessoas, muitos amigos na América e no Canadá e muitos parentes que quero mandar um abraço a eles todos, a todos eles que me estão ouvindo e que me conhecem. Eu trabalhei na pecuária há quase 38 anos, já vou a caminho de 79, já estou grande, para a idade, e estou a fazer agora há 2 meses para cá uma crónica a pedido da Rádio Pico sobre coisas de história, várias coisas, sobre a história do Valverde, a história do Coa Branco, o desenvolver de todo este sistema económico da Ilha do Pico. Isto era uma miséria muito grande, isto há 50 anos era uma miséria muito grande, a maior parte da gente fugiu daqui porque estava em más condições, havia gente a mais, a vida estava difícil, não havia água, não havia casas de banho em casa nenhuma, são 2 ou 3 na Madalena, não havia luz, são também só na Madalena ali uma dúzia de casas, isto tudo sofreu uma evolução, uma coisa enorme. Quer dizer, hoje, a maior parte da gente está aqui, se pagarem as passagens para eles emigrarem para a América, para o Canadá, eles estão-se animando e vão, porquê? As pessoas emigram, o emigrar é muito antigo, é do tempo de Cristo. As pessoas quando não se achavam bem num lugar iam para outro. Primeiro eram os nómadas, iam para um lugar, depois aquilo ali já estava a dar pouco, passavam mais adiante para outro e assim sucessivamente. O emigrar é normal, a pessoa emigra para melhorar a sua vida, logo está numas condições... Mas tem que se capacitar que vai trabalhar mais. Sim, mas tinham outras regalias diferentes. Quer dizer, isto hoje está mais estabilizado. Quer dizer, o Pico hoje, vê lá, o Pico hoje tem abaixo de 15 mil pessoas e acima de 30 mil cabeças de gado, que isso tudo se começou a desenvolver a partir do ano 1965, porque eu trabalhei na pecuária e vou acompanhando disso tudo. Quando eu comecei a trabalhar aqui tinha 920 cabeças de gado, o Pico todo, e ovelhas, então tinha um número grande, tinha mais de 12 mil. E eu depois disso, num espaço de uma dúzia de anos, as ovelhas diminuíram de quantia e o gado aumentou. O gado passou para 15 mil e as ovelhas passaram para 7 mil. E depois, posteriormente, foi acontecendo sempre assim. Hoje nem tem 1000 ovelhas no Pico. E cabeças de gado, às vezes ainda 30, 31 mil, à volta disso. Tudo mudou. E há uma coisa, eu queria dizer aqui, não sei se o Toria me lembrou-se de falar nisso, houve 2 homens que foram essenciais para o Pico se desenvolver e ser o que é hoje. Um deles foi o Dr. Constantino Amaral, que era do FOIAL, que foi o meu chefe de serviço. Eu vim para aqui na linha veterinária no Pico, tínhamos aqui 3 rapazes, fomos fazer o estágio FOIAL e a gente ia consultando por telefone com eles, os animais para tratar, e depois às vezes tínhamos que ir vacinar os cotos, tudo em condições. Esse homem tentou, porque eu também depois fui tirar um estágio de inseminação artificial à horta, e ele dizia-me: "Ó Manel, isto foi em 78, e ele: Manel, a gente vai dizendo dessas pessoas no Pico, porque o Pico é muito trabalhoso para criar vacas de leite, a gente estava com vontade de fazer ver ao povo que era melhor os laticínios vestiarem para a Ilha de Faial e o Pico se virar mais para o gado de carne, era menos trabalhoso e talvez não fosse menos rendativo.
E a pouco e pouco foram entrando nisso, quer dizer, o Dr. Agostinho mandou buscar a semente do gado charolês, de umas experiências que já tinham sido feitas em França, e começou-se a dar alguns, as pessoas em primeiro estavam receosas, mas depois foram entrando no sistema, e quando foi em 1977, 78, já os gados que entravam na Serra dos Baldios, que anda aí por 700 cabeças de vacas, estavam com mais de metade marcadas para serem inseminadas charolês. É de maneira que hoje já está lá para cima, hoje está com 70% ou mais. O que fez com que se desenvolva aqui no Pico gado de carne da melhor que os Açores, que o Portugal recebe em Lisboa. O gado do Pico de carne é de qualidade, porque a carne, o gado era de qualidade para isso. E esse homem foi o que, ele era de famílias da Piedade e de famílias da praia, do Foial. Este Dr. Agostinho, uma bela pessoa, um grande veterinário, e como pessoa não havia melhor. E o segunda pessoa também, que é uma coisa que não anda muito falada, foi o José Cacimas, que também era de famílias do Foial e também tinha parentes ali no Quarto Pico, que era o chefe dos serviços florestais, que com as máquinas velhas, com os tratores todos a escolharem, os caminhões podres e falta de verbas, conseguiu fazer 470 km de estrada no interior da ilha para as pessoas poderem ter acesso às suas propriedades. Se não fossem estes dois homens, o Pico não estava no que está hoje. E boa tarde. Okay, muito obrigado. Já estou muito conversado, a ser outra vez mais. Ok, adeus aí, até à próxima. Adeus. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, telemóvel 965-832-373. Videofaria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.